Olá, meus amados, bom dia, tudo tranquilo, tudo lindo? Muito bem, estamos aqui mais uma vez para trabalhar nossa querida língua portuguesa e hoje, aula de oficina, nós vamos exercitar aqui com questões relativamente à relação do texto com o contexto de produção e experimentação de papéis sociais. Né? No nosso roteiro, nós temos aí exatamente este objeto do conhecimento, relação do texto com o contexto de produção e experimentação de papéis sociais. Ao final da aula, nós queremos que você, aluno, possa produzir e publicar notícias, reportagens, infográfico, podcast, noticiosos, entrevistas, cartas do leitor, textos de apresentação e apreciação de produção cultural, resenhas e outros próprios das formas de expressão das culturas, como forma de compreender as condições de produção que envolvem a circulação desses textos, ok? Na aula de terça-feira, nós vimos aí entrevista, carta do leitor, resumo, síntese, nós vimos tudo isso. E hoje nós vamos praticamente fazer questões relativamente a textos, desses gêneros estudados. Tranquilo? Então, já estou começando aqui, galerinha, com exercícios de aprendizagem, tá? Olha aí. Leia o texto abaixo e depois responda as questões. Uma resenha crítica. Né? Sempre ao seu lado é o texto, que foi resumido e que foi feita aí uma síntese, com um posicionamento, com um ponto de vista em relação a esse filme. Vamos lá. Esse texto não é novidade para vocês já viram em um outro momento, e eu achei por bem colocar mais uma vez aqui para vocês. O filme americano do diretor Lacey Ralston conta uma história baseada em fatos verídicos vividos por um cachorro japonês da raça Akita. Vou destacando aqui algumas coisitas para a gente não precisar ler diversas vezes. Então, baseado em fatos verídicos vividos por um cachorro japonês da raça Akita. O diretor Race lançou 6 filmes, mas o que lhe proporcionou um lucro significativo foi o Sempre ao Seu Lado. Sempre ao Seu Lado. Veja aí que existe uma apresentação do autor, do texto. Existe aí a referência sobre o filme, do que trata, e nós vamos aqui dar continuidade. O conflito começa quando Parker encontra um cãozinho abandonado numa estação de trem e durante muito tempo ele tenta encontrar seu verdadeiro dono. Mas seus esforços foram inúteis e ele acaba decidindo ficar com o animal. O Parker tenta encontrar seu verdadeiro dono, mas seus esforços foram inúteis e ele acaba decidindo ficar com o animal. A mulher do professor Parker não aceitava o Hakiko em sua casa, por causa de outro cachorro que havia morrido. Mas Parker acaba convencendo-a
argumentando que o cão traria um pouco de alegria para a sua casa. Além disso, a mulher acaba concordando que o cachorro fique porque ela percebe que seu esposo já estava muito apegado ao animal. O tempo vai passando e o filme mostra uma intensa amizade entre o cão e o seu dono. Durante vários dias, a Kiko acompanha Parker até uma estação de trem onde seu dono vai para o trabalho. O filme é uma história muito comovente que deixa o telespectador envolvido desde o início do enredo. Ele tenta mostrar que até um cachorro pode se tornar o verdadeiro amigo do homem. Basta existir um relacionamento de afeto e lealdade. Para a tristeza do telespectador, quase no final do filme, Parker morre em seu trabalho, enquanto dá aulas de balé. Uma morte muito silenciosa. A Kiko, seu cão fiel, o aguarda durante muito tempo. A esperança alimentava o cão em reencontrar seu dono, mas todo o seu esforço era em vão. A Kiko ainda tem um sonho muito impressionante com seu dono, e ele ainda acredita que ele vai voltar. A cena que arranca lágrimas de muita gente é quando, mesmo depois de anos, já velho, Akiko ainda é visto pelas pessoas no mesmo horário na estação de trem, observando cada passageiro desembarcando, ainda na esperança de reencontrar Park. O verdadeiro Akiko nasceu em Odakon, em 1923, no Japão. E o seu verdadeiro dono, o Dr. Eisaburo Ueno, professor da universidade, morreu em 1925. Nos anos seguintes, o cão voltou à estação de trem para aguardar o seu dono. Akiko morreu no mês de março, em 1935. Atualmente, existe uma estátua dele na estação de trem Shibuya. O filme é maravilhoso. E aqui, né, é um ponto de vista, né, é um juízo de valor do autor do texto. O filme é maravilhoso e recomendo para toda a família, pois além de pertencer a uma classificação livre, ele mostra uma linda história de amor e fidelidade com brilhantes atuações e fortes emoções. Estão vendo aí, né? Que é uma síntese do filme. Veja que o autor dessa síntese, ele utiliza suas próprias palavras para descrever sobre a história desse cãozinho, né, com o seu dono. Perfeito? Pronto, é uma resenha crítica que faz parte daquilo que nós estudamos na nossa última aula, na terça-feira passada. Então, a primeira questão em relação a esse texto, a esta síntese, a este resumo crítico. Basta existir um relacionamento de afeto e lealdade. As palavras destacadas poderiam ser substituídas respectivamente, ou seja, na sequência, sem alterar o sentido. Isso aqui é muito importante, tá? Às vezes você troca por outra palavra, mas termina alterando o sentido. Ele quer que não altere o sentido, sem alterar o sentido da expressão. Vamos lá. Um relacionamento de afeto e lealdade. Seria um relacionamento de hostilidade e consideração? Indiferença e respeito? Indiferença? Dedicação e amor? Afeto e lealdade? Lealdade com sinônimo de amor? Ou seria apreço e fidelidade? Eu acho que você, sem sombra de dúvidas, marca aí a letra A. Concorda comigo? Hein, galerinha? Concorda ou não concorda?
afeto, apreço. Eu tenho muito apreço por você, professor Fernando. E lealdade também, e fidelidade, eu sou fiel. Marque a letra A, por favor. Letra A de abdoral. Abdoral, abdoral. Tá aí. Fácil demais. Vamos lá? Vamos andar mais um pouquinho? Né? Agora, a próxima é de vocês, tá? Há uma opinião em... Opinião, turma. Opinião, ponto de vista. Diga lá. Vamos ler a letra A. A esperança alimentava o cão em reencontrar seu dono, mas todo o seu esforço era em vão. Raquico ainda é visto pelas pessoas no mesmo horário na estação de trem, observando cada passageiro desembarcando. Ele mostra uma linda história de amor e fidelidade, com brilhantes atuações e fortes emoções. Eu vou ler a letra D só porque eu quero mesmo, mas a resposta eu já li. Né? O verdadeiro Raquico nasceu em Odakan, em 1923, lá no Japão. Qual é a resposta? Diga lá para mim. Opinião, ponto de vista. Onde é que você tem um ponto de vista aí? Ora, professor, na visão do autor da síntese, né? É uma linda história de amor. Né? E as atuações são brilhantes. Isso aqui é ponto de vista, turma. E emoções muito fortes, fortes emoções. Fortes emoções. Então, marca a letra C. Posso marcar a letra C? Vamos lá para a letra C. Olha aí. Fácil, hein? Fácil, 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 muito fácil. Tá. Segundo a autora, o que deixa o telespectador envolvido na história? O que é que deixa o telespectador envolvido na história? É a reflexão que ele tem? É o bom enredo? É a emoção? Ou é o sofrimento? Eita, professor, essa daí tá difícil. Não sei se eu arrisco. Né? Reflexão? O bom enredo? É a emoção ou é o sofrimento? Tem sofrimento grande, não tem, turma? Tem sofrimento grande, turma. Por parte do cachorrinho, né? Tem emoção também, né? Mas o sofrimento, ele é superior, né, à emoção existente aí. Sofrimento porque um cachorro, depois de 10 anos depois, ainda está por ali esperando, né, o seu dono, que já partiu, mas ele tem a esperança. Isso é muito sofrimento, turma, tá? É muito sofrimento. Perfeito? Letra D de dado. Próxima. O texto foi escrito. Bem, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar para vocês 2 minutinhos, que é para você relembrar aí o que é linguagem formal, informal, coloquial. Dá uma olhadinha aí, né? Coloque o cérebro para funcionar. Na tela, valendo 2 minutinhos.
Oi, galerinha. Tá aí, em linguagem informal, para torná-lo mais expressivo. Informal? Aqui já, né? Letra C. Em linguagem culta, pois o gênero resenha crítica não permite a utilização de elementos coloquiais. Isso aí. Letra C. É mágica isso aqui. Letra C. Letra C, meu povo! Rapaz, olha lá. Muito bem, vamos lá. Próxima. O trecho em que há convite ao leitor para assistir ao filme. Eu acho lindo quando se usa o verbo assistir adequadamente. Assistir ao filme. Olha como é lindo. Rapaz. Né? Onde é que há um convite ao leitor para que ele assista ao filme? Ele mostra uma linda história de amor e fidelidade com brilhantes atuações e fortes emoções. O filme é maravilhoso e recomendo. Ah, professor, isso é brincadeira com a gente. Se é um convite do meu, recomendo. Olha, Fernanda, assista ao filme. Eu recomendo. Né? O filme é uma história muito comovente, que deixa o telespectador envolvido desde o início do enredo. Atualmente existe uma estátua dele na estação do trem Shibuya. Que tal você marcar a letra B de bolinha? Pode ser? Pode? B de bola, B de bola, B de bola, B de bola, B de bola. B de bola. Muito bem. B de bola. Agora ela vai começar a se reproduzir aqui. Né? Agora é a etapa 2. Primeiro chega, se acomoda. Aí depois é a fase 2. Aquela fase que engana todo mundo quando bota foto lá na internet. Eita, meu Deus do céu. Jesus, o homem mais amado da história. Aí. Escrito pelo autor laico brasileiro que mais vende livros de temática religiosa no Brasil, Jesus, o homem mais amado da história. A biografia daquele que ensinou a humanidade a amar e dividiu a história em antes e depois. É o livro mais atual sobre a vida do homem cuja história mantém seu vigor e interesse há mais de 2000 anos. O escritor e jornalista Rodrigo Álvares tomou como base as fontes arqueológicas e biográficas mais recentes, além das mais antigas, entre elas, diversos manuscritos originais. E viajou pelos mesmos lugares percorridos por Jesus em seu tempo para reconstruir os passos do pregador que, ao mesmo tempo, Deus e homem, ensinou a amar, mudou o curso da humanidade e dividiu a história em antes e depois. Com uma narrativa elegante, olha aqui um ponto de vista, acessível e guiada pelos fatos, além de ricamente ilustrado, Jesus, o homem mais amado da história, é um livro sobre um Jesus de antes do cristianismo e de todas as suas divisões futuras, e que mostra a todos os leitores, cristãos ou não, a relevância e a permanência de sua trajetória e de seus ensinamentos. Jesus, o homem mais amado da história. Está terminando. Daqui a pouco eu tiro uma foto. O texto acima é. Está vendo daí? Uma notícia sobre o livro Jesus, o homem mais amado da história. É uma resenha do livro Jesus. É uma crônica sobre o livro Jesus. Ou um artigo de opinião sobre o livro Jesus. Vamos lá, turma. Vamos ver esses gêneros, né, de caráter social. Eu queria que vocês aí me dessem a resposta. Eu vou ficar aqui só esperando você assinalar o item correto.
Porque eu sei que vocês sabem muito mais do que eu. Isso aí é ou não é uma síntese? É. É ou não é um resumo? É. Há um aspecto crítico aí? Há. Né? Ele dá um ponto de vista? Dá. Certo. Positivo ou negativo? Ah, pois eu acho que é positivo. Aí. Olha aí a opinião, né? Eu até destaquei aqui, ó. Com uma narrativa elegante, acessível e guiada pelos fatos, além de ricamente ilustrado. Né? Então, aqui é um aspecto altamente crítico. Então, eu vou marcar a letra B. Vou marcar a letra B, né? Letra B. Ok, né? Letra B de bolinha. Letra B de bolinha. Ok. Identifique o objetivo de quem escreveu o texto. Né? Vamos lá, identificar qual é o objetivo de quem escreveu o texto. Qual é o objetivo dele? Turma, o objetivo dele está aqui, simples e maravilhoso. Quem escreveu esse texto, ele tem o objetivo de convencer as pessoas a lerem o livro Jesus, o homem mais amado da história. Né? O objetivo dele é esse. Quando ele coloca que o livro é incrível, que o texto, que o livro, né, possui uma narrativa elegante, acessível e guiada pelos fatos, além de estar ricamente ilustrado, então ele tenta mudar aí o seu comportamento diante, né, da leitura daquele livro. Olha, rapaz, eu acho que eu vou ler esse livro aí, me interessa bastante. A intenção é essa, persuadir, tentar fazer com que você, como leitor, né, possa fazer a leitura também deste livro, Jesus, o homem mais amado da história. Perfeito? Questão de número 8. A passagem que introduz o texto consiste em... Introduz, turma. Qual é a passagem que introduz o texto? Eu vou ler aqui as opções, depois eu vou voltar para o texto. E eu quero que você faça uma pequena leiturazinha lá e verifique qual dos itens vai estar de acordo com o texto. Começa por uma citação do autor do livro. Começa com uma comparação com o livro Jesus. Introduz com uma apresentação do autor do livro. Ou com um comentário avaliativo sobre o autor do livro. E aí? Introduz a passagem que introduz o texto, ela consiste, né? Numa citação, numa comparação, numa apresentação do autor do livro ou num comentário avaliativo sobre o autor do livro. Vamos voltar para você me dar uma resposta assim com precisão, né? Vamos lendo devagarinho aqui. Escrito pelo autor laico brasileiro que mais vende livros de temática religiosa no Brasil, Jesus, o homem mais amado da história. A biografia daquele que ensinou a humanidade a amar e dividiu a história em antes e depois. É o livro mais atual sobre a vida do homem, cuja história mantém seu vigor e interesse há mais de 2000 anos. Eu acho que por aqui dá para a gente responder. Dá não? Escrito pelo autor laico que mais vende livros de temática religiosa, né? No Brasil. Aí você vem para cá, né? E já tem condições de responder. Vou ficar bem aqui em stand-by. Eu vou ficar aqui calado, esperando você dizer assim, professor, é a letra tal. Vamos lá, tente aí. Tente que a Deus Elane já me deu a resposta aqui. Ela me deu a resposta. Não sei se está certa, mas ela me deu uma resposta. O importante é você me dar a resposta. Professor, é uma citação do livro, do autor. Será? Ou é uma apresentação do autor do livro Jesus? Oh, não.
Ei, galera. Aí ele começa falando tudo sobre o autor do livro, né? Só erra quem quer. Só erra quem quer. Letra C de canal, educação. Canal, educação. Ok? Vamos para mais uma. Em Jesus, o homem mais amado da história. O termo mais abrange o sentido de amado, intensifica o sentido de amado, explica o sentido de amado ou determina o sentido de amado. O homem mais amado da história. Determina, explica, intensifica ou abrange o sentido de amado. É só você verificar aí, né, o significado de abrange, intensifica, explica e determina. Né? Primeiro, quando você determina, você atrela a um substantivo, né? E no caso aí é a palavra amado. Né? Esse mais aí está associado a amado, que tem valor adjetivo, né? Então, esse mais, se está atrelado a amado, e amado tem valor adjetivo, aí eu vou ter algo que vai me intensificar. É um advérbio de intensidade. Né? Muito amado. É o mais amado. Perfeito? Perfeito. Tá lindo, tá lindo. Vamos andar? Vamos. Tá fácil? Professor, depois daquela aula de terça-feira, em que nós vimos lá resumo, síntese, carta do leitor, né, a gente consegue responder com facilidade. Tá? Hoje aqui é só tranquilidade. Aponte o trecho em que se registra uma opinião. De novo, professor, uma opinião sobre o livro de Jesus. Opinião, vamos lá. Eu vou disponibilizar aí 2 minutinhos para você. Está valendo na tela 2 minutos? Beleza, meu povo lindo. E aí, rapaz, opinião, ponto de vista, juízo de valor, tá? O escritor e jornalista Rodrigo Álvares tomou como base as fontes arqueológicas. Não tem nada de juízo de valor.
viajou pelos mesmos lugares percorridos por Jesus em seu tempo. Também não tem nada de juízo de valor. Os passos do pregador, que é ao mesmo tempo Deus e homem, ensinou a amar. Também não tem nada de juízo de valor. Mas quando ele diz, com uma narrativa elegante, acessível e guiada pelos fatos, além de ricamente ilustrado, aí, meu amigo, é um juízo de valor. Não é? Nós já havíamos respondido uma questão, né, como essa daí, né? E eu apontei essa frase lá no texto. Então, pode marcar, não tenha medo. Pegue na minha mão e vamos juntos. Letra D de danadinho, tá? Letra D de danadinho. Perfeito? Perfeito. Lindo, lindo. Muito lindo. Ok. Viajou pelos mesmos lugares. O vocábulo viajou tem como referente. Ora, turma. Ou seja, a quem a palavra viajou faz referência. Quem foi que viajou pelos mesmos lugares? Hein? Quem foi que viajou? Foi o escritor e jornalista Rodrigo Álvares. Foi Jesus? Foi Deus? Ou foi homem? Diga lá para mim. Não, essa daí também está fácil. Ele não percorreu os passos de Jesus? Ele quem? Ora, mas rapaz, quem foi? Quem foi? O escritor e jornalista Rodrigo Álvares. Foi não? Letra A de amor. A de Abidoral. A de Ataxerxes. Ok, tudo nome de gente. Vamos lá, andando mais, que eu estou aqui elétrico hoje. Mais uma. E eu sei que você sabe. No fragmento, ensinou a amar. Mudou o curso da humanidade. E dividiu a história em antes e depois. Os verbos destacados, eu vou destacar aqui agora. Ensinou a amar. Mudou o curso da história. Dividiu a história em antes e depois. Olha, os verbos, de um modo geral, eles denotam ação, né? Denotam ação. São os verbos de natureza transitiva e intransitiva. Também chamados de verbos nocionais. Também apelidados de verbos significativos. Existem aqueles verbos que denotam estado. São os famosos verbos de ligação. Cognominados de não significativos ou ainda de não nocionais. E ainda verbos relativos. E existem aqueles verbos que indicam fenômenos naturais. Chover, ventar, nevar, trovejar, amanhecer, anoitecer, né? Isso aí tudo é fenômeno da natureza. Mas quando eu digo ensinou, mudou, dividiu, isso é ação. E quem foi que ensinou a amar? Quem foi que mudou o curso da humanidade? Quem foi que dividiu a história em antes e depois? São características de Jesus? São ações de Jesus? O estado de Jesus, o sentimento de Jesus? Ora, mas rapaz, tudo verbo de ação. Tudo verbo de ação. Tudo verbo de ação. Tudo verbo de ação. Letra A, turminha linda. Epa! Se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Olha aí. Mais duas aí, rapidamente, para a gente fazer. No segmento, a vida do homem, cuja história mantém seu vigor e interesse há mais de 12.000 anos. O pronome cuja. Só lembrando que esse cuja aqui, turma, ele é um pronome possessivo. Sintaticamente, ele funciona como adjunto adnominal. Ele sempre vai ter
um substantivo antes e outro depois dele, né? No caso aqui, o substantivo é homem, vida do homem, né? Essa expressão. História. A história da vida do homem. Ele tem valor de posse. O pronome relativo empregado para atribuir posse é o cujo. E as variações. Tem um outro detalhe que muita gente se perde. O pessoal tem a mania de colocar depois do cujo um artigo. Assim, cujo o pai, cuja a mãe. Por favor, não faça mais isso na sua vida. Cujo já tem o valor determinante. Então, não precisa você empregar artigo depois de cujo, tá? Não precisa. E eu já dei a resposta, né? Porque é o único pronome relativo que tem valor possessivo. Aqui, ó, ele retoma a possessividade em relação ao termo anterior. Seria a história da vida de Jesus. A história, né? Dela quem? Da vida dele, da vida de Jesus. Então a ideia aqui é de posse. Não tenha medo, pegue na minha mão e marque, sem sombra de dúvida, posse. D de dado. Questão 14. O texto evidencia a finalidade da obra Jesus, o homem mais amado da história, escrita por Rodrigo Álvares. Localize, né, a finalidade da obra. Aí está fácil demais, então vamos botar aqui mesmo. Né? Tá aí. De acordo com o texto, a obra Jesus, o homem mais amado da história, mostra a todos os leitores, cristãos ou não, a relevância e a permanência de sua trajetória e de seus ensinamentos. Pronto, tá aí. Pronto. Os causos de Rolando Boldrin. Rolando Boldrin tem história, viu? Rolando Boldrin tem história. Aos 80 anos, artista tem sua biografia lançada. Se ele tinha 80 anos em 2017, né? 5 anos depois, ele está com 85 anos. Nem parece, né? Eu era menino quando o Rolando Boldrin já aparecia na televisão. Menino é do Buchão. O Buchão ainda continua. Né? O menino também. Vamos lá. Músico, cantor, compositor, apresentador de TV, ator de teatro, de televisão e de cinema. Além de ser um grande pesquisador da cultura popular brasileira, o contador de causos Rolando Boldrin chega aos 80 anos de idade e coloca tudo aquilo que viveu nos 58 anos de carreira no papel. Chega às livrarias a biografia, a história de Rolando Boldrin, Senhor Brasil, escrita pelos jornalistas William Corrêa e Ricardo Taira. São 224 páginas recheadas de histórias, fotografias, lembranças das dificuldades e das conquistas, além da disposição de mergulhar em novas possibilidades de trabalho e, assim, abrir caminhos para a cultura brasileira. Estão lá nomes como o de Irene Ravache, Gilberto Gil, Armando Bolgos, Hebe Camargo, Moreira da Silva, entre outros. Bem-humorado, Boldrin revela que topou direto contar sua vida ao receber o convite dos jornalistas Corrêa e Taira, já conhecidos da TV Cultura, onde Boldrin apresenta o programa Senhor Brasil. Aí. Só com a leitura desse livro, com a leitura dessa síntese, né, dessa resenha crítica, nós já estamos ansiosos para conhecer o livro. É ou não é verdade? Né? Eu fazendo a leitura aqui, né, dessa síntese, eu pensando, eu vou adquirir esse livro, porque eu não li esse livro ainda. Né?
do Rolando Boldrin. E eu pensei assim, rapaz, eu vou adquirir esse livro. Vou fazer a leitura dele. Né? Então, a ideia, quando você faz uma resenha crítica, né? E que você faz comentários positivos, logo, né, você já desperta o interesse em adquirir a obra, não é? A obra resumida. Então, é sobre isso que nós vamos tratar aqui nas questões a seguir. Qual fato originou a produção dessa resenha? Qual foi o fato? Cuidado, hein? Fato é aquilo que é real, concreto, não é? A opinião é um posicionamento que pode ser concretizado ou não, pode ser certo ou não. Outra pessoa pode divergir daquilo que você expressou. Mas qual é o fato que originou a produção dessa resenha? Qual é o fato? Diga lá para mim. Vamos tentar descobrir aqui. Música, cantor, apresentador, tal. Além de ser um grande cantor na coisa brasileira, cantor do Chora Causa Londrin, chegou aos 80 anos de idade, coloca tudo o que viveu nos 58 anos de carreira papel. Chega às levarias, a biografia, a história de Rolando Boldrin. Né? São 224 páginas recheadas. E aí, né, a resposta está aí. A publicação e chegada às livrarias da biografia, a história de Rolando Boldrin, Senhor Brasil, dos jornalistas Guilherme Corrêa e Ricardo Taira. Qual foi o fato? A produção dessa foi isso. Agora releia o subtítulo ou a linha final da resenha. Aos 80 anos, a artista tem sua biografia lançada. Qual é a relação do subtítulo com o título da resenha? Que fato é ressaltado no subtítulo? Isso é legal, vou deixar 2 minutinhos para vocês pensarem as respostas da letra A e da letra B, valendo na tela. Ok, meus amadinhos lindos. Vamos lá. Vamos. Qual é a relação do subtítulo com o título da resenha? Tá aí, ó. Explica o título da resenha. O subtítulo, ele explica o título da resenha.
E que fato é ressaltado no subtítulo? Qual é o fato? O assunto sobre o qual a resenha vai tratar, que é a biografia de Rolando Boldrin. Pronto. Agora é o seguinte, olha, nós temos 10 minutos até o final do horário. São 10 minutos intensos, respondendo as questões sem respirar, tá bom? Não respire não, vamos lá. Por que o autor se refere a Boldrin como artista e não como contador de causos no subtítulo? Rapaz, o cara aqui é tudo, é cantor, é ator, é tudo, meu amigo, ele é tudo na vida, né? Rolando Boldrin é um artista em vários sentidos. E ser contador de causas é só um deles, tá? O cara é tudo, rapaz, é tudo. Né? Por exemplo, se fosse falar sobre o Fernando, o Fernando é tudo, é cantor, é professor, é pai, é tudo, rapaz, é tudo. Amigo. Alguém disse também antipático. Tudo faz parte. Como dizia o Tantan lá no Big Brother. Né? Acho que era Tantan. Faz parte. Faz parte. Ganhou 1 milhão naquela época. Qual é a importância de Rolando Boldrin para a cultura brasileira? Rapaz, isso é inquestionável, né? De modo que o lançamento de sua biografia fosse destacado num portal de notícias. Rapaz, isso aí é cultura viva, meu amigo. Rolando Boldrin, né? É aquele cabra que vai para a TV, o programa dele é muito seleto e ao mesmo tempo muito popular. A criança, o adolescente, o adulto, né? O adulto com menor idade, o adulto com maior idade, todo mundo se encanta, né? Com a fala do Rolando Boldrin. Eu sou um apaixonado, né, pelas coisas que ele faz. Eu sou um apaixonado pelas coisas do Rolando Boldrin. Gosto imensamente. Aí, o artista tem 58 anos de carreira como músico, cantor, compositor, apresentador de TV, ator de teatro, de televisão e de cinema. Não é pouca coisa, não. Pesquisador da cultura popular brasileira. Isso ele faz com mestria. Falar em mestria, a Andressa não sabe, mas ela vai saber agora. Existe o nome maestria, que o pessoal fala, né? E o correto deve ser mestria. Maestria vem de maestro. E mestria vem de mestre. Então, se você faz algo como um mestre faria, então você faz com mestria. Viu, Alcemar? Não use, rapaz, o cara cantou com maestria. Não, como mestre. Mestria. Não vamos usar mais maestria. Né? Rapaz, ele dominou a bola com maestria. Não! Ele dominou a bola com mestria. Tal qual o mestre. Ok? Aí. Questão. Transcreva os trechos a seguir e marque ao lado de cada um deles F se for fato, F se for fato e 0 se for opinião. Ok? Ou melhor, O se for opinião. O se for opinião. Músico, cantor, compositor, apresentador de TV, ator de teatro, televisão e de cinema, além de ser um grande pesquisador da cultura popular brasileira, o contador de causas Rolando Boldrin chega aos 80 anos de idade e coloca tudo que viveu nos 58 anos de carreira no papel. Muito bem. E aí? E aí? É uma opinião? É uma opinião ou é um fato? O que você me responde aí? É fato ou é opinião? Músico, cantor, compositor, apresentador, tal. Além de ser um grande pesquisador, né? Isso aí é um fato.
Além de ser um grande pesquisador da cultura popular brasileira, um grande pesquisador. Opinião. Beleza? Beleza. Vamos lá. Mais. Chega às livrarias a biografia A História de Rolando Boldrin, escrita pelos jornalistas William Correia e Ricardo Taira. Isso aí é uma opinião ou é um fato? Ah, professor, isso aí é fato. Isso aí é fato. Além da disposição de mergulhar em novas possibilidades de trabalho e assim abrir caminhos para a cultura brasileira. Isso é fato ou é opinião? Ah, prof, isso aí é uma opinião. Tem mais? A seca do Nordeste. Problema social ou natural? A seca do Nordeste, além de ser um problema climático, é uma situação que gera dificuldades sociais para as pessoas que habitam a região. E para desespero da população, a água e os investimentos nunca chegam à região Nordeste de forma efetiva, ou seja, faltam medidas mais enérgicas para que isso ocorra de forma rápida e eficaz. Com a falta de água, torna-se difícil o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. As principais causas da seca são naturais. A região está localizada em uma área em que as chuvas ocorrem poucas vezes durante o ano. Esta área recebe poucas massas de ar úmidas, ficando muito tempo no sertão nordestino uma massa de ar quente e seca, não gerando precipitações pluviométricas. Chuva, né? O desmatamento nesta região também contribui para o aumento da temperatura. Como resultado, a seca provoca a falta de recursos econômicos, gerando fome e miséria no sertão do Nordeste. Muitas vezes as pessoas precisam andar durante horas, sob sol e calor forte, para pegar água, muitas vezes contaminada, correndo sérios riscos de doenças. O desemprego nessa região também é muito elevado, provocando o êxodo rural. Aí é o texto 1 e o texto 2. Tem aí alguém, né, nessa região, né, vendendo guarda-chuvas, né? Tá aqui, guarda-chuva, tá aqui o nome. Aqui, cabeça de gado, já era, morcego. Comércio falido no Nordeste. Claro. Mandacaru quando fulora lá na seca. Tá vendo lá? Aquele mandacaruzinho ali, se você trescar nele ali, você fica todo despenhado. E se você pegar uma faquinha e meter nele, sai água. Né? Impressionante como é, né, a natureza. Sobre a região Nordeste, esses dois textos têm em comum o fato de fazerem referência à baixa ocorrência de chuvas, à dificuldade enfrentada pelo comércio só um texto todo, né? Ao alto número de mortes de animais, nada. Ao desenvolvimento da agricultura, ao elevado índice de desemprego. Professor, eu ficaria aí entre a letra A e... professor, não tem que ficar entre não. Aí é a letra A mesmo. Acabou. Vamos mais uma, vamos lá, para a gente fechar aqui a nossa aula. Hein? Ah, prof, já está acabando. Está acabando. Mas terça-feira tem mais. Vamos lá? Vamos juntos. O texto 1 tem o objetivo de quê? De dar uma explicação, de descrever uma localidade, expor uma opinião, um passeio, divulgar um passeio, noticiar um acontecimento. Mas, rapaz, será que ele vai expor uma opinião? Nada a ver essa letra C. Vamos marcar bem aí a letra... Né? Nada de letra C, isso aqui está errado. Realmente não pode ser, tu. Vamos voltar lá. Ou será que eu estou enganado? Acredito, não. Acerca do problema social ou natural. Ele faz uma exposição, né? A seca do Nordeste, além de ser um problema climático, é uma situação que gera dificuldades sociais para as pessoas que habitam a região.
Para desespero da população, a água e os vertimentos nunca chegaram à região. De fato, você tem um ponto de vista, né, exposto mesmo, né? O Fernandinho não estava enganado, é a letra C mesmo. Bem aí, logo no início do texto. Ele expõe uma opinião. Tá? Então, turminha, vou ficar por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus e até a próxima semana. Fui!